Museus e instituições de memória desempenham um papel central na preservação de objetos, documentos e saberes, que ajudam a compreender trajetórias coletivas e individuais, ao reunir acervos e organizar exposições. Essas instituições operam como mediadoras entre as fontes históricas e o público, traduzindo achados de pesquisa em narrativas acessíveis. A curadoria, nesse contexto, é um trabalho que articula critérios científicos, escolhas estéticas e responsabilidade social, pois toda exposição seleciona, ordena e interpreta evidências. Visitar um museu não é apenas contemplar vitrines, é participar de um percurso interpretativo que convida o visitante a ler objetos como documentos vivos. Objetos antigos preservados em coleções ajudam a reconstituir técnicas, materiais, usos e significados culturais, oferecendo pistas sobre formas de vida de épocas passadas. Ao lado dos artefatos, documentos textuais e iconográficos permitem ampliar o contexto, cruzando informações e enriquecendo a narrativa histórica. A museologia contemporânea, atenta à diversidade, tem buscado descentralizar o olhar, valorizando acervos de grupos subrepresentados e aproximando-se de comunidades locais. Nesse movimento, o museu deixa de ser apenas depósito e se afirma como espaço de diálogo, aprendizagem e participação cidadã. O trabalho educativo desenvolvido por equipes de mediação é crucial para transformar a visita em experiência reflexiva, conectando o acervo às perguntas e repertórios do público. Atividades de formação de professores, oficinas e projetos com escolas fortalecem as relações entre currículo e patrimônio, potencializando aprendizagens significativas. Em contextos escolares, o contato com museus contribui para o desenvolvimento de competências relacionadas à identificação e uso de fontes históricas, conforme propõem os objetivos formativos do material didático. Além de fortalecer conteúdos, essa interação estimula atitudes de preservação, cuidado e valorização dos bens culturais, materiais e imateriais. Cabe destacar, ainda, o papel da conservação e restauro, áreas técnicas que atuam para prolongar a vida dos objetos, controlando condições ambientais e intervenções necessárias. Essas práticas não se restringem a peças raras, incluem objetos do cotidiano que, vistos em perspectiva histórica, ganham relevância para entender hábitos e mudanças sociais. Patrimônio não é apenas herança monumental, abrange também saberes, celebrações, práticas culinárias, modos de fazer e linguagens que compõem o tecido cultural de uma comunidade. Ao reconhecer a amplitude do patrimônio, evitamos restringir a memória coletiva a marcos de pedra, incorporando vivências e expressões imateriais. Entretanto, a preservação patrimonial enfrenta desafios como falta de recursos, riscos ambientais, urbanização desordenada e disputas simbólicas sobre o que merece ser lembrado. A participação social em conselhos e fóruns de patrimônio contribui para processos decisórios mais transparentes e inclusivos, ampliando a legitimidade das políticas de memória. Nessa perspectiva, o museu pode atuar como plataforma de diálogo, acolhendo narrativas plurais e tensionando leituras hegemônicas do passado. A tecnologia, quando bem aplicada, amplia o acesso a acervos por meio de catálogos digitais, visitas virtuais e recursos de acessibilidade, sem substituir a experiência presencial. O uso de dispositivos digitais deve vir acompanhado de curadoria informacional rigorosa, para evitar a circulação de dados imprecisos ou descontextualizados. A educação patrimonial, ao articular visitas, projetos de pesquisa e produção de materiais pelos estudantes, forma sujeitos capazes de reconhecer, interpretar e preservar bens culturais. No âmbito curricular, essa educação dialoga com competências de leitura de fontes e de comparação de formas de organização social, aproximando os conteúdos da vida comunitária. Importa também refletir sobre as ausências nos acervos, o que não foi preservado. Por quê? Quais vozes ficaram de fora? Essas perguntas estimulam uma postura crítica e inclusiva. Ao trazer à luz objetos cotidianos e memórias locais, fortalecemos identidades e vínculos, fomentando pertencimento e respeito às diferenças culturais. A dimensão ética deve orientar todo o ciclo museológico, especialmente no que se refere à proveniência de peças, ao combate ao tráfico de bens culturais e ao respeito às comunidades de origem. Projetos colaborativos com grupos tradicionais e populações indígenas ajudam a construir narrativas compartilhadas, reconhecendo direitos e saberes. A museologia social, por sua vez, propõe práticas que deslocam o centro da instituição para a comunidade, transformando moradores em coautores de exposições e acervos. Essa abordagem fortalece o caráter vivo do patrimônio, entendendo-o como processo em constante atualização, e não apenas como coleção de objetos fixos. Por fim, museus e instituições de memória são aliados indispensáveis na formação de leitores críticos de fontes históricas, capazes de cruzar evidências e argumentar com base em dados.
Ao fomentar a participação e o acesso, esses espaços contribuem para uma cultura democrática que reconhece no passado um horizonte de aprendizado para o presente e o futuro. Assim, a experiência museal, quando articulada ao currículo e às realidades locais, torna-se potente instrumento educativo, cultural e cidadão. Em síntese, preservar, pesquisar e comunicar são verbos que sustentam a missão dos museus, e sua integração à escola amplia a capacidade coletiva de interpretar e valorizar a própria história. Dessa forma, patrimônios materiais e imateriais deixam de ser distantes e se mostram como bens comuns, cuja proteção interessa a todos e todas. É nessa confluência entre memória, educação e participação social que os museus reafirmam sua relevância para a vida pública e para o aprendizado histórico. Ao reconhecer essa relevância, reiteramos a necessidade de políticas contínuas que garantam recursos, formação e abertura institucional ao diálogo com diferentes públicos. Nesses termos, os museus afirmam-se como escolas de cidadania, promovendo o encontro entre fontes históricas e novas gerações de intérpretes.